E aí, pessoal, beleza? Todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso CEISC Pré-ENEM. Eu sou o Gus Rodrigues e vamos juntos até meados de outubro, ali comecinho de novembro. Enfim, o ano inteiro trabalhando para que vocês matem a pau na prova do Enem. Não só do Enem, né? De vários vestibulares. Eu venho falando que nessas aulas de trigonometria, especialmente, a gente vai abordar alguns tópicos que não costumam cair no Enem, mas podem cair no Enem, tá, gente? Então a aula de hoje mostra bastante isso. A gente vai fazer umas demonstrações que alguém vai dizer, isso não cai no Enem. Não, gente, isso nunca caiu, mas pode ser que caia. E pode ser que não caia também, mas vestibular é fato que vai cair. E, bom, acompanhe a aula e no final a gente vê juntos se isso é possível ou não de aparecer nas nossas provas. Lembrando, né, vocês, fazia tempo que eu não fazia um merchan da minha caneca. Canequinha de café. E eu sempre digo isso, né? Que depois que eu derrubei café pelo computador e derrubei monitor e sujei tudo, lembra daquela aula que a gente estava fazendo um som e caiu tudo? Depois daquele dia, o CEISC, nosso chefinho, Nidal God, resolveu botar aqui um porta-café para os professores. Pedi para o Kelvin mostrar aqui o porta-café. Não sei se vai aparecer porque tem meu material, minha sujeira. Tá aqui, ó. Aqui, ó, viu só? Desde aquele dia, nunca mais eu derrubei café porque tem o porta-café. Né? É isso aí. Então o cara vai tomando o cafezinho e vai largando aqui. Aí não faz mais aquela bagunça, aquela balbúrdia toda que aconteceu naquela aula. Quero dizer para vocês que quem gabaritar a prova do Enem, quem acertar todas as questões de matemática, eu faço questão de mandar entregar na tua casa uma canequinha do CEISC, personalizada do CEISC, tá? E quem não gabaritar, me manda uma caneca da sua cidade, do seu estado. Enfim, me manda uma caneca sua personalizada. Pode mandar entregar aqui no CEISC, que chega até mim com certeza. Combinado? Esse é o nosso pacto, né? Detalhe que eu faço o pacto comigo mesmo e tá valendo. Mas eu vou atrás. Se vocês matarem a pau na prova de matemática, eu garanto uma canequinha para vocês. Bueno, vamos adiante. Hoje nós vamos continuar falando de trigonometria, mas a gente vai falar das razões inversas. Tem um monte de aplicação das razões inversas. A gente já viu seno, cosseno e tangente de um ângulo alfa. A gente já viu seno de alfa, a gente já viu cosseno de alfa e a gente já viu tangente de alfa. A gente viu também que essas razões trigonométricas são os nomes das divisões que envolvem os lados do triângulo retângulo. Mas, gente, se eu dividir seno, cosseno, tangente, coi, cai, coca, se eu dividir cateto oposto pela hipotenusa, o nome dessa divisão é seno. Mas, se por acaso eu dividir hipotenusa pelo cateto oposto, ou seja, se eu tiver o inverso do seno, o inverso do seno, eu vou fazer uma tabelinha aqui, tá? Eu vou chamar essas de razões, e aqui eu vou chamar de inversas. Qual é a razão inversa do seno? A inversa do seno, gente, se chama cossecante. Cossecante de alfa. Depois eu vou botar o alfa ali. A razão inversa do cosseno é a secante. Estou escrevendo por extenso porque é a primeira vez que eu apresento a vocês essas razões. E a inversa da tangente é a cotangente. A gente vai representar assim, ó, cossecante, cossec de alfa, secante é sec de alfa e cotangente é cot de alfa, COTG, tá?
que a gente pode concluir daqui? A gente pode concluir que a cossecante de alfa é 1 sobre seno de alfa. A secante de alfa é 1 sobre cosseno de alfa. E a cotangente de alfa é 1 sobre tangente de alfa. Essa tabelinha a gente precisa saber. Eu faço essa careta assim porque tem que saber. É chato, mas tem que decorar. Como eu gosto de decorar? Eu decoro que é sempre C com S. C com S. C com S. Como assim, professor? C com S. C com S. Cossecante, inverte o seno. C com S. Secante, inverte o cosseno. Não pode repetir letra. C com C, está errado. S com S, está errado. Ou seja, seno não pode ser com a secante. Seno é com a cossecante. Seno é com a cossecante. Cosseno é com a secante. C com S. E a tangente? Tangente com tangente. O nome já está dizendo. Inverte. Tem outra relação bem importante que é legal de destacar, que é essa aqui, ó. Se a gente olhar para um triângulo qualquer, 90, A, B, C, alfa e beta, como é que eu calculo o seno de alfa? Seno de alfa é coi, cateto oposto sobre hipotenusa, B sobre A. Se a gente olhar para o cosseno de alfa, a gente vai ter cai, cateto adjacente, C, sobre A. E aí, tem uma relação bem importante, chamada de relação trigonométrica fundamental. A relação trigonométrica fundamental, relação trigonométrica fundamental. Em algumas aulas eu brinco, né? Eu chamo ela de a fórmula mais importante do mundo. Claro que é uma força de expressão, mas é para destacar a importância que tem de a gente decorar essa fórmula. A relação trigonométrica fundamental me diz que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. É a relação trigonométrica fundamental. O que eu vou fazer aqui é provar que isso aqui é verdadeiro. Porque, olha só, se eu pegar seno de alfa mais seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa, olha o que acontece. O que é o seno ao quadrado de alfa? Nada mais é do que b ao quadrado sobre a ao quadrado. O que é o cosseno ao quadrado? C ao quadrado sobre A ao quadrado. Fazendo MMC aqui, ó, eu tenho que B ao quadrado mais C ao quadrado sobre A ao quadrado. Cara, mas o que me diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras me diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado é A ao quadrado. A ao quadrado dividido por A ao quadrado, isso é 1. E assim a gente prova que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é 1. Professor, eu não entendi muito essa demonstração. Infelizmente, no Brasil, são poucos os alunos que ao longo do seu estudo, do seu ensino básico, né, ensino fundamental, 1 e 2, ensino médio, enfim, até o 3º ano, são poucos os alunos que se habituam a ver demonstrações matemáticas. Por que isso acontece? Porque são poucos os professores que fazem demonstrações. Então, vocês não se acostumam a ver demonstrações, e quando vê uma demonstração, não entende muito bem. Tá, como assim? O que ele fez ali? Por que isso? Mas não se culpem. Mas não cai demonstração nas provas. Cara, se tu sabe por que as coisas acontecem, fica muito mais fácil
de tu fazer as coisas acontecerem. Então, tu decorar por decorar essa fórmula, talvez daqui a algum tempo ela pare de fazer sentido para ti. Tu não sabe de onde veio. Tu só decorou isso aqui, passou a prova, esqueceu. Agora, se tu sabe por que isso acontece, bom, provavelmente tu nunca vai esquecer, porque quando tu precisar dessa fórmula, tu vai lembrar. É o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, junta com a fórmula lá do teorema de Pitágoras e dá 1. Olha como o teu cérebro já trabalha muito mais fazendo links, fazendo relações, do que simplesmente decorando uma fórmula. Essa é a verdadeira função da matemática, fazer com que a gente pense, desenvolver o nosso raciocínio. Nem todo mundo está afim disso. E eu estou falando de professores, né? Nem todos os professores querem que vocês desenvolvam o raciocínio. A maioria dos professores só quer que vocês decorem fórmulas. Eu não. Eu quero que vocês aprendam matemática, eu quero que vocês saibam pensar, porque assim vocês vão passar em qualquer prova. E mais do que isso, vocês vão aprender para a vida. Para qualquer coisa da vida de vocês, vocês vão conseguir pensar, analisar a situação e tomar uma decisão embasada nas tuas premissas, no que tu pensou até ali. Bueno. Quero dizer então que a gente vai agora começar a trabalhar com essas relações. No material, quero que vocês deem uma olhada na tela ali, por favor. Essa parte aí, ó, é aquilo que eu falei há 2 aulas atrás, dos ângulos complementares. Quando 2 ângulos somados resultam em 90 graus, eles são complementares. Portanto, o seno de um é igual ao cosseno do outro. É isso que está escrito ali, tá, gente? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, tá? É isso que está escrito aqui. Eu quero chamar a atenção para outra coisa. Ainda olhando para esse triângulo, reparem que seno de alfa, B sobre A. Cosseno de alfa, C sobre A. Cara, e se eu for calcular tangente de alfa? Tangente é coca. Cateto oposto, B, sobre cateto adjacente, B sobre C. Claro, tem que fazer um esforço maior. Mas, olha que loucura. Se eu fizer seno, B sobre A, dividido por cosseno de alfa, C sobre A. Olha o que eu vou ter. Divisão de fração. Repete a primeira, vezes o inverso da segunda. Simplifica esses A's, sobra B sobre C. Acabei de mostrar para vocês que tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Essa formuleta também ajuda muito na hora que a gente está resolvendo problemas. Olha só o que a gente aprendeu então. Cossecante, 1 sobre seno. Secante, 1 sobre cosseno. Cotangente, 1 sobre tangente. Tangente, seno sobre cosseno. Consequentemente, cotangente de alfa vai ser, ao invés de ser seno sobre cosseno, cosseno sobre seno. Mais uma informação. Vou destacar com asteriscos vermelhos o que a gente precisa decorar. A fórmula mais importante do mundo. Cara, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 informações. Com elas, a gente resolve um monte de situação que vocês vão acompanhar comigo na tela, por favor, a partir de agora. Prove que cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x. Alguém vai dizer, né? Isso não cai no Enem. Gente, toda vez que vocês estiverem desenvolvendo a capacidade algébrica de vocês, aproveitem, vocês estão aprendendo. De alguma maneira, isso vai ajudar vocês em todos os campos da matemática. Então, vamos lá. Como é que eu provo que isso é verdadeiro? Olha só. Cotangente, eu acabei de ver ali, é cosseno, eu vou chamar o x de alfa, tá? Cosseno de alfa sobre seno de alfa.
Isso é igual a 1 sobre tangente. Tangente é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Cara, eu vou repetir essa primeira aqui. Cosseno de alfa sobre seno de alfa é igual. Isso aqui é uma divisão de fração. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Cosseno de alfa sobre seno de alfa. Olha aqui, rapaz. Cosseno de alfa sobre seno de alfa é igual a cosseno de alfa sobre seno de alfa. Eu provei que essas duas coisas são iguais. O que eu fiz? Eu fui mexendo na cotangente e fui mexendo em 1 sobre tangente e cheguei numa igualdade. Provei que ambas são iguais. É isso que a gente vai fazer. Os próximos exercícios eu vou querer que vocês façam usando aqueles 6 asteriscos que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Esse aqui, ó, letra B, o segundo. Aperta o pause e tenta fazer. Depois, volta aí para acompanhar a resolução. Então, vamos lá. Como é que a gente pode resolver esse cara? Tangente ao quadrado. Cara, é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de alfa. Mais 1 é igual a secante. Secante ao quadrado. É 1 sobre C com S. Cossecante ao quadrado de alfa. O que eu vou fazer agora? Tem uma soma de frações. MMC. Olha só que loucura. MMC. Cosseno de alfa. Cosseno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1. Uma vez seno ao quadrado, seno ao quadrado de alfa. Mais cosseno ao quadrado dividido por 1. Cosseno ao quadrado. Vezes 1, cosseno ao quadrado de alfa. Isso é igual. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. Dá 1. 1 vezes 1, 1. Multiplico tudo por cosseno ao quadrado, ou simplesmente corto esse cara aqui. Olha o que aconteceu. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Isso aqui é verdade. É a relação fundamental trigonométrica, o que eu brinco, né? Fórmula mais importante do mundo. Fmin. Eu brinco de Fmin. Fórmula mais importante do mundo. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, né, pessoal? É igual a 1. Tranks? Então vamos lá, adiante. 1 mais cotangente ao quadrado de alfa é igual a cossecante ao quadrado de alfa. Aperta o pause e tenta fazer, depois volta. Fizeram? Espero que sim, né? Vamos lá, não vamos nos iludir. A gente tem que mentir para os concorrentes, tá, gente? Para nós aqui, a gente não vai mentir. Vai chegar para o teu concorrente e vai dizer: não estou estudando, está tudo tranquilo, é muito fácil. Mas aqui entre nós, ó, vamos estudar. Aperta o pause e tenta fazer mesmo. Professor, mas eu não sei. Tá, eu estou dizendo para te tentar fazer. Tenta fazer. Depois tu volta aqui e a gente aprende juntos. A gente corrige, a gente faz, enfim. Mas tenta fazer antes. Vai abrir muito a tua cabeça o fato de ter tentado fazer antes de ver simplesmente a solução. Vamos lá. 1 mais cotangente ao quadrado é cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. E cossecante é 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Olha aí, bem parecido com o anterior. Faz o MMC, seno ao quadrado de alfa. Aí vai ficar seno ao quadrado dividido por 1 é seno ao quadrado. Vezes 1, seno ao quadrado de alfa. Mais seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado é 1. Uma vez cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa. Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado dá 1. Uma vez 1 é 1. A gente pode simplificar. Olha o que tu concluiu. Que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Pronto. E isso é uma verdade. A gente provou que isso aqui é igual a isso aqui. Por quê? Porque a gente mexeu no primeiro membro da igualdade, mexeu no segundo membro da igualdade e chegou em outra igualdade. A gente provou que aquilo lá era igual. Tá? Mais um aí.
cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Tentem fazer isso aí, né? Aperta o pause e tenta resolver, depois volta. Bueno, vamos lá. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou trabalhar essa soma aqui, ó. Primeiro eu vou fazer isso aqui. O resto eu vou repetir, olha só. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre... Vou fazer essa soma. 1 mais seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Vou fazer o MMC. Cosseno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado dividido por esse 1zinho invisível dá cosseno ao quadrado. Vezes 1, cosseno ao quadrado de alfa. Mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, isso dá 1. Uma vez o seno ao quadrado dá seno ao quadrado de alfa. Tranquilos? Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre... Olha aqui, gente. Cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Fmin. Fórmula mais importante do mundo. Isso é 1. 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Vou repetir o primeiro membro. Reparem que nessa questão eu ainda nem mexi no primeiro membro, né? Ele continua cosseno ao quadrado de alfa. Isso aqui agora, no segundo membro, é uma divisão de fração. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Esse 1 aqui não atrapalha a minha vida. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a cosseno ao quadrado de alfa. Está aqui. Acabei de provar que cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Gente, volta aqui na tela, no quadro comigo. Eu quero que vocês reparem que toda vez que eu vou começar uma demonstração, a resolução de um exercício daqueles, prove que blá blá blá, prove que blá blá blá. Eu sempre parto dessas ferramentas iniciais que eu preciso ter. Eu tenho que saber que cossecante é 1 sobre seno, secante é 1 sobre cosseno, cotangente é 1 sobre tangente, ou seja, cotangente é cosseno sobre seno, tangente, seno sobre cosseno. Sabendo isso, cara, o resto só vai. Aí eu vou substituindo. Claro que se eu elevar cossecante ao quadrado, 1 sobre seno ao quadrado também. Se eu elevei 1 ao quadrado, o outro membro da igualdade aqui também fica elevado ao quadrado. Por isso, antes eu substituí ali cotangente ao quadrado por cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Tá? Mas os asteriscos aqui são fundamentais. E esse asterisco nos ajuda muito. Porque às vezes tu está no meio de uma situação que tu não vê saída. Mas aí tu enxerga lá no começo da expressão cosseno ao quadrado de alfa. Aí lá no meio tem o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado. Opa, se eu somar esses dois, a resposta é 1. Então, vou usar a relação trigonométrica fundamental, a fórmula mais importante do mundo. Tá? Vamos lá para a tela fazer mais um exercício. Que diz assim, prove que seno ao quadrado de alfa é igual a tangente ao quadrado de alfa mais 1 sobre tangente ao quadrado de alfa. Vamos lá. Seno ao quadrado de alfa. Quando eu já tenho o seno ou o cosseno, eu não preciso me preocupar. Eu vou me preocupar com quem não está escrito em função do seno e cosseno. Nesse caso, tangente. Olha como vai ficar. Tangente ao quadrado. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de alfa. 1 mais tangente ao quadrado aqui no denominador vai ficar 1 mais seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa. O que é que eu vou fazer primeiro? Essa soma do denominador aqui. Ó. Vai ficar assim. Seno ao quadrado de alfa é igual a
seno de alfa, seno ao quadrado de alfa, sobre cosseno ao quadrado de alfa. Tudo isso dividido por essa soma que eu vou fazer agora. Vou fazer o MMC aqui, vai ficar cosseno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado dividido por 1 dá cosseno ao quadrado, vezes 1, cosseno ao quadrado de alfa. Mais cosseno ao quadrado de alfa dividido por cosseno ao quadrado de alfa dá 1, vezes seno ao quadrado de alfa fica seno ao quadrado de alfa. Já enxerguei aqui, ó, fórmula mais importante do mundo, Fmin. Olha o que fica. Seno ao quadrado de alfa é igual a seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dividido por 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Vou repetir o primeiro membro da igualdade. Seno ao quadrado de alfa é igual. Divisão de fração. Repete a primeira. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de alfa, vezes o inverso da segunda. Cosseno ao quadrado de alfa sobre 1. Corta aqui, sobra seno ao quadrado de alfa sobre 1, que é seno ao quadrado de alfa. Tá aí. Acabamos de provar mais uma aqui, tá? Como vocês já viram aqui, né? Tem mais uma questão para a gente fazer. Tentem fazer aí e aperta o pause, tenta fazer e depois retorna para a gente continuar. É isso. Olha só. Aqui eu vou pegar esse cotangente ao quadrado e vou escrever como cosseno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa. Aqui, 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, isso tudo é igual a 1. Vou aplicar a distributiva aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos cosseno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado de alfa. Aqui, a fração toda vezes 1 vai ficar cosseno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa. E aqui, menos, olha só, cosseno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado, fica cosseno na quarta de alfa, sobre seno ao quadrado de alfa. Tudo isso é igual a 1. E agora eu vou fazer o que aqui? MMC. Olha só. Fazer MMC em ambos os membros da igualdade. Seno ao quadrado de alfa vai ficar seno ao quadrado dividido por 1, seno ao quadrado, vezes 1, seno ao quadrado de alfa. Menos seno ao quadrado de alfa dividido por 1, seno ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, vezes cosseno ao quadrado de alfa. Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado dá 1, vezes cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa. Menos seno ao quadrado de alfa dividido por seno ao quadrado de alfa dá 1, vezes cosseno na quarta de alfa. Tudo isso é igual a seno ao quadrado dividido por 1, seno ao quadrado, vezes 1, seno ao quadrado de alfa. Posso simplificar aqui. Olha a fórmula mais importante do mundo aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Isso aqui é 1. 1. Aí, menos seno ao quadrado de alfa vezes cosseno ao quadrado de alfa menos cosseno na quarta de alfa. Tudo isso é igual a seno ao quadrado de alfa. Agora, aqui, olha o que eu vou fazer. Eu tenho aqui cosseno ao quadrado e aqui eu tenho cosseno na quarta. Vocês concordam que cosseno na quarta é igual a cosseno ao quadrado de alfa vezes cosseno ao quadrado de alfa? Porque, afinal de contas, foi até daqui que veio, né? Quando eu fiz essa multiplicação, ó, eu cheguei no cosseno na quarta. Então, eu fiz essa multiplicação. Então, isso aqui, eu posso fazer o seguinte. 1. E agora, reparem no que eu vou fazer. Eu vou colocar cosseno ao quadrado em evidência. Eu vou colocar o cosseno ao quadrado de alfa em evidência. O que vai sobrar quando eu tirar esse menos cosseno ao quadrado aqui? Seno ao quadrado de alfa. Aí, mais cosseno ao quadrado de alfa. Reparem no que eu fiz. Eu até vou mudar a cor para você, para destacar bem o que eu fiz aqui. Ó. Eu pensei assim, 1 menos seno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de alfa, menos
cosseno ao quadrado de alfa vezes cosseno ao quadrado de alfa é igual a seno ao quadrado de alfa. Esse cara aqui, ó, eu coloquei em evidência. Aí ficou esse 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Aí como é que a gente faz para botar em evidência, né? Tu pega tudo isso daqui e divide, ó, menos seno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de alfa, divide por menos cosseno ao quadrado de alfa. Cosseno corta, corta, menos com menos dá mais, ficou mais seno lá. Ficou seno, mais seno ao quadrado, né? Aí aqui é a mesma coisa, ó. Menos cosseno ao quadrado de alfa vezes cosseno ao quadrado de alfa, dividido por menos cosseno ao quadrado de alfa, simplifica o menos cosseno ao quadrado de alfa, sobra mais cosseno ao quadrado de alfa. Isso é igual a seno ao quadrado de alfa. Foi isso que eu fiz. Essa última linha aqui, ó, é exatamente a mesma que está lá em cima. Igual a seno ao quadrado de alfa. Cara, Fmin, fórmula mais importante do mundo. Quanto vale isso daqui? Vale 1. Aí vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de alfa vezes 1. 1 menos cosseno ao quadrado de alfa é igual a seno ao quadrado de alfa. Tá, professor? E agora? Cara, olha aqui. 1, esse menos cosseno, eu vou jogar para lá. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Tá aqui. Fórmula mais importante do mundo. Como eu queria provar. Tá? Claro que existe outra solução. Existe uma outra solução que eu acabei de perceber. Olha aqui. Isso aqui, vocês podem, na saída, chamar de seno ao quadrado de alfa. E aí tentem fazer em casa. Fica como tema para vocês, como tarefa. Aqui tu já transforma em seno ao quadrado. Até vou tentar fazer. Bem rapidinho aqui. Vocês me permitem passar uns minutinhos do nosso tempo padrão de aula. Vai ficar assim, ó. 1 mais cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa. Isso tudo é igual a 1. Olha como fica muito mais rápido. Seno ao quadrado vezes 1, seno ao quadrado de alfa. Mais seno ao quadrado vezes cosseno sobre seno, simplifica aqui. Cosseno ao quadrado igual a 1. 2 linhas, tá, pessoal? Fórmula mais importante do mundo. Aí sempre vai ter alguém que diz: por que tu não explicou essa fórmula dessa maneira aqui primeiro, professor? Porque eu não vi, pessoal. Eu vi no final só que dava para fazer desse outro jeito, tá? 2 maneiras de resolver. Ah, mas e agora? Como é que a gente vai treinar? Refaz todas as questões e qualquer dúvida que vocês tenham ficado, façam contato. Manda a pergunta e com certeza a gente vai aqui fazer de tudo para que a resposta chegue até a sua pessoa. Beleza? Gente, estamos indo para próxima aula, a última de trigonometria no triângulo. E aí peço que vocês, antes de irem para a próxima aula, matem a pau em tudo que já passou nessa aula de hoje e nas 3 anteriores, tá? Dominem todos os conceitos para a gente ir avante. Beleza? Deixo um abração e espero vocês na próxima aula. Até lá.